Evangelho, solenidade da Imaculada Conceição da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu-lhe: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, dentro da primeira semana do tempo do Advento, hoje solenidade da Imaculada Conceição da Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja em todo o mundo celebra uma das mais importantes solenidades da Santa Mãe de Deus, a sua Imaculada Conceição. A declaração definitiva dessa verdade foi apresentada pelo Papa Pio IX em 1854, com a bula Ineffabilis Deus, que nós podemos acessar na internet, e vale a pena ler. Ela é breve, não é tão longa, ela vai fazer um apanhado de toda a história da Igreja no que diz respeito à devoção à Imaculada Conceição da Beatíssima Virgem Maria e como o Santo Padre, o Papa Pio IX, moveu a avaliação desde os fiéis até o episcopado e a voz dos teólogos daquele momento e a voz dos padres da Igreja ao longo do tempo e do magistério e da sagrada tradição para chegar a essa definição, para solenemente declarar essa verdade por parte da Igreja. É de uma beleza, de uma delicadeza, o carinho como o Papa vai falando do que foi feito e como ele procedeu para poder recolher todos os testemunhos afirmando essa verdade. É lindo, é lindo. Porque como vigário de Cristo ele está declarando: eu ouvi o inteiro povo e recolhi os sinais por todas as partes no seio da Igreja a respeito dessa verdade e agora declaro solenemente a todo o povo cristão. Desde a eternidade, quando a Trindade Santa decidiu pela encarnação do Verbo Divino, decidiu o mistério da encarnação, a Trindade Santa em seu seio desejou oferecer, obviamente, como vai dizer São Tomás de Aquino, tudo o que é oferecido a Deus deve ser puro e perfeito, não poderia ser diferente. Então, desde toda a eternidade, a Santa Mãe de Deus já estava pensada no coração da Trindade, com a sua pureza e perfeição. Mas eis que o inimigo infernal, quando se rebela contra o mistério da encarnação,
não aceitando que Deus escolha habitar totalmente em criatura tão pequena e limitada como a criatura humana, e dessa forma abraçasse a humanidade como lugar onde iria sentar-se ao trono, e ali se rebela definitivamente contra Deus com 1/3 dos anjos que não aceitam este ato de humildade. E veja, ao longo da história, o Senhor sempre escolheu os pequeninos. A gente fala na psicologia que a pessoa ela permanece sempre a mesma, né? Os eventos da vida eles vão se passando, mas a dinâmica interior, ou seja, aquilo que leva a pessoa a se compreender como ela mesma, isso permanece preservado, né? Ao longo da sua história de vida. Então, a gente, aos 15 anos, aos 30 anos, aos 45, aos 60, aos 75, conseguimos compreender que somos nós mesmos por uma série de elementos que compõem a nossa percepção de ser. Então, apenas esse parêntese para dizer como é que Deus, na história, a pequena porção de Israel, ele escolhe Abraão, depois os filhos de Abraão, depois vai, abraça Israel, a pequena porção, e depois, do meio deles, chama a filha de Sião. Depois, o Senhor sempre escolhe os pequenos, os menores, para confundir os grandes e sábios. Constantemente, esse refrão aparece ao longo de toda a história da salvação. E foi assim desde sempre. Porque o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, soberano, nele está a plenitude do amor e a plenitude da humildade. Então, desde lá, quando ele escolheu habitar na menor das criaturas, em comparação aos anjos, nós somos, enquanto natureza, inferiores, mas pela dignidade da escolha de Deus, nos tornamos maiores, porque os anjos contemplam e adoram a Deus e nós vivemos em perfeita comunhão, onde o próprio Senhor vem habitar em nós. No batismo, nós somos unidos a Cristo e Ele vem habitar em nós. Ele abraçou inteiramente a nossa humanidade no seio virginal e puro de Maria Santíssima. Então, se o inimigo infernal, depois que renunciou à obediência e rompeu pela desobediência com Deus, e com ódio foi perseguir o homem e a mulher para levá-los à ofensa contra Deus, à separação, e dessa forma arrastou Adão e Eva ao pecado, Deus, na sua infinita bondade, aquela que desde toda a eternidade estava escolhida para ser a mãe de seu filho, Ele a preservou perfeitamente desde a sua concepção de qualquer mancha do pecado. De maneira que, como disse São Tomás de Aquino, repito, para sua mãe, ou seja, para o seu filho, fosse oferecido vaso perfeitíssimo, sem nenhuma mancha sequer do pecado. Deve ser puro, tudo que é oferecido a Deus deve ser digno. E aí São Bernardo vai dizer como a primeira mulher criada era isenta do pecado, poderia Deus isentar, sim, uma segunda mulher de toda a mancha do pecado, como fez na criação de Eva, obviamente, e assim o quis, podia fazê-lo, assim o fez. Vai dizer Dom Escoto mais adiante. E dessa forma, a Santa Mãe de Deus, concebida sem pecado, imaculada,
é digna de receber no seu ventre a presença do Filho de Deus, de oferecer a nossa humanidade com a dignidade que o Senhor sempre a desejou desde toda a eternidade, pôde oferecê-la por nós, por si, por nós, ao Senhor Deus Altíssimo. Uma oferta que lhe fosse digna. Deus escolheu habitar em nossa humanidade e era preciso que se oferecesse em resposta a esse desejo de Deus uma humanidade que lhe fosse digna. E Maria Santíssima, concebida sem pecado original, perseverou sem o mínimo pecado venial que fosse, sem jamais ofender a Deus, imaculada, para oferecer, como vimos no Evangelho de hoje, uma natureza humana perfeitíssima. Assim como Deus a criou, Maria manteve em custódia aquilo que de Deus recebeu, sem nada perder de tudo que lhe foi entregue. Aquela que recebeu infinitos talentos, os multiplicou muito mais e restituiu ao seu Senhor, por si e por nós. De maneira que a oferta de Maria Santíssima, na anunciação do anjo, assegura para nós a herança que Eva perdeu. E veja, falávamos ontem e anteontem a respeito disso. Comentávamos também a respeito da escravidão, né? Então, há outro tipo de escravidão, que nós não falamos, que é a escravidão espiritual, foi aquela que comentamos, é a da imposição, né? Então, o inimigo, ele está sob escravidão. Então, por mais que ele diga, não quero, ele faz. Mesmo não querendo, vai fazer, porque não são dois, é um que manda, é o Deus Altíssimo. Não são equivalências de força, nem de intenção. Então, mesmo não querendo, vai fazer. É como a gente faz aquela comparação, né? Que a criança fala, não quero, não quero, não quero, o pai, a mãe vai lá, bate o pé e fala, vai fazer, e ponto final, e vai fazer. Mesmo não querendo, vai fazer, vai se cumprir. Então, a vontade do Senhor se cumpre. Por isso, a ruína completa. Porque aquele que um dia acreditou poder ferir de morte e arrastar para a escravidão definitiva do pecado a inteira humanidade, viu Deus salvar os homens por meio da oferta de amor de Maria Santíssima. Eva não soube conter e cuidar daquilo que de Deus recebeu. Mas Maria Santíssima, que tudo recebeu do Senhor, perseverou, esmagando a cabeça da antiga serpente, para que não mais ferisse de morte seus filhos, e nos entregou o autor da vida, o nosso Salvador. Por meio de Maria, nos foi entregue aquele que nos arranca da escravidão do pecado e que nos leva consigo para o céu. Diante de tamanho ato de amor e reconhecendo a nossa condição sem esse ato de amor de Deus em nosso favor, não resta outra coisa ao homem senão oferecer-se em uma escravidão voluntária, ou seja, entregar sua vida completamente por aquele que é o seu libertador. Ele que nos resgatou, que nos arrancou da morte, a qual estávamos destinados por nossos pecados, é mais do que um dever viver pela sua palavra, porque sem ele não teríamos a vida. E essa vida que vem de Cristo nos foi entregue pela oblação de amor do coração imaculado de Maria.
Por isso não tem um homem que, aproximando-se desse Imaculado Coração, não encontre nele a esperança, a graça, misericórdia. Não encontre nele o socorro necessário para recuperar em Cristo a vida perdida outrora pelo pecado. A todos os pecadores está entregue uma esperança no Imaculado Coração de Maria. Porque esse Imaculado Coração se ofereceu a Deus para conduzir todos os homens pecadores até a misericórdia de Deus. Pois na resposta do seu sim, Maria Santíssima entregou tudo. Ela que foi preservada do pecado original, tudo que recebeu de Deus soube cuidar e tudo soube entregar a Ele. E fez por nós, pela inteira humanidade, uma oferta que fosse digna. O tudo que lhe era possível, ela ofereceu por amor à Trindade Santa e ofereceu por nós. O tudo que nos é possível oferecer a Deus em resposta de amor e de gratidão por tudo que Ele nos deu, inclusive em resposta de arrependimento pelas nossas ingratidões, pelo pouco cuidado por aquilo que Ele nos deu, nós encontraremos em Maria essa ajuda, em Maria Santíssima, pois ela soube oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. E nos ensinará o caminho, por graça recebida do próprio Senhor, ela nos ensinará o caminho para também nós fazermos uma oferta que seja agradável, para que nós também façamos oferta da nossa possibilidade de amar completa, para que nós possamos entregar ao Senhor o que permanece em nossas mãos, a fim de que possamos viver por Ele e com Ele. São Cláudio de Colombier, vocês se lembram dele? O diretor espiritual de Santa Margarida Maria Alacoque, em seu diário espiritual, escreve isso, falando a respeito da Virgem Maria. Estamos no momento que é o mesmo momento em que se forma a base. Mais tarde teremos São Luís Grignion de Montfort, com os escritos do caminho de consagração à Virgem Maria, que muitos dos nossos irmãos, no dia de hoje, vão renovar a consagração à sabedoria suprema pelas mãos de Maria, do método de São Luís Grignion de Montfort. Nós vamos ver aqui já esses mesmos elementos presentes nas palavras de São Cláudio de Colombier, no seu diário espiritual. Então ele está escrevendo sobre a experiência de vida espiritual dele. Olha o que esse santo sacerdote jesuíta vai nos falar a respeito da sua entrega de vida nas mãos de Maria Santíssima. No dia da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, escreve ele, resolvi abandonar-me de tal modo nas mãos de Deus, que está sempre em mim e em quem estou e vivo, que não haja na minha conduta, não só exterior, mas também interior, nada que me perturbe, mas repouse suavemente nos seus braços, sem temer tentação nem ilusão, prosperidade ou adversidade, nem as minhas más inclinações, nem sequer as minhas faltas, mas esperando que Ele tudo dirija com a sua infinita bondade e sabedoria, de modo que tudo se realize para a sua glória em minha vida. Sem querer ser amado nem sustentado por ninguém, mas querendo tê-lo por meu pai e minha mãe, meus irmãos e meus amigos, e tudo o que pudesse ter sentido, ter sentimentos de ternura por mim. Então, ele aqui está usando o texto do Evangelho de Mateus, quem é minha mãe e meus irmãos, para fazer essa conclusão de que ele quer entregar, no dia da Imaculada ele decidiu entregar toda a sua vida e tudo que lhe pertence nas mãos do Senhor. E pedir que o Senhor se ocupe de tudo, inclusive da preocupação com suas faltas, da preocupação de não conseguir perseverar com firmeza, dos medos que tem de cair em tentação.
tudo ele entregou, dizendo: Senhor, pelas mãos de tua mãe, cuida de tudo que é meu, e tudo que é meu, pelas mãos de tua mãe, eu entrego a ti. E agora ele vai escrever o seguinte: parece-me que se está bem em tal refúgio seguro e suave, ou seja, parece-me que se está bem nesse refúgio seguro e suave, e que não tenho de temer os homens, nem os demônios, nem a mim próprio, nem a vida, nem a morte, porque pelas mãos de Maria tudo que me pertence está em mãos que são fortes e não permitirão que outras o roube. Desde que Deus me sustente em tudo isso, desde que Deus me sustenta em tudo isso, sinto-me feliz e parece-me que descobri o segredo de viver contente e que doravante nada do que temia na vida espiritual terá de me assustar, pois mãos mais fortes do que a minha tomam tudo aquilo que é meu, e essas mesmas mãos me entregam nas mãos do meu Senhor, que tudo guarda consigo, abençoa e santifica para a eternidade. Espetacular. Jesus amado. Por que não fazermos esse caminho? Eu recomendo a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham a fazerem a preparação, a lerem um tratado da verdadeira devoção à Beatíssima Virgem Maria, a se tornarem amigos íntimos de Santo Afonso Maria de Ligório, de São Luís Grignon de Montfort, e a partir desses grandes santos, no livro Glórias de Maria, são mais de 30 páginas que Santo Afonso dedica para falar sobre a Imaculada. E durante a sua apresentação a respeito da Imaculada, ele vai citar praticamente desde São Paulo até os santos de seu tempo, a gente está no 1700, que falam a respeito da Imaculada. E através dessas citações nós podemos ir traçando e lendo com grande qualidade o que a tradição da Igreja nos recolhe a respeito da devoção da Virgem Maria, e é de uma beleza singular. Então, ao conhecermos esse itinerário do Tratado da Verdadeira Devoção, e ao começarmos a seguir esse passo a passo que São Luís Maria Grignon de Montfort nos apresenta a respeito da devoção à Virgem Santíssima, amparados, por exemplo, por Santo Afonso, por São Bernardo, pelos escritos de São Bernardo, um outro grande santo que escreveu a respeito da Virgem Maria, pelos escritos de Santo Anselmo, como tem na Liturgia das Horas hoje, nós vamos ouvir agora um trechinho do seu escrito sobre Nossa Senhora, pelo próprio Santo Ambrósio, que ontem a festa celebrávamos e citávamos, e seus escritos também são acessíveis sobre a virgindade e a castidade puríssima de Maria, nós vamos compreendendo em uma maneira singular toda a beleza contida nessa entrega de amor às mãos da Virgem Santíssima. E merece, meus irmãos, que seja vivido por cada um de nós essa santa devoção. Diz Santo Anselmo: pela plenitude de sua graça, aqueles que estavam na mansão dos mortos alegram-se, Senhora, agora libertos, e os que estavam acima do céu rejubilam-se renovados, os anjos. Com efeito, pelo Filho glorioso de tua gloriosa virgindade, todos os justos que morreram antes de sua morte vivificante exultam pelo fim de seu cativeiro, pois ainda tinham contra si as ameaças do inimigo infernal. E os anjos se congratulam, Senhora, pela restauração de sua cidade, quase em ruínas por conta do pecado. A gente não pode esquecer que o primeiro a pecar na história da criação foi um anjo. Então houve uma ferida no coro angélico, que também vem curada pela Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ó mulher cheia e mais que cheia de graça, transborda de Santo Anselmo. Ó
o transbordamento de tua plenitude faz renascer toda a criatura. Ó Virgem bendita, e mais que bendita, pela tua bênção é abençoada toda a natureza, não só as coisas criadas pelo Criador, mas também o Criador pela criatura. Olha que coisa linda, né? Afinal, é bonita pensar essa imagem, porque a Virgem Santíssima, criada por Deus, abençoa seu Filho Jesus, e é o Criador de todas as coisas. Olha a humildade no seio da Trindade Santa. Deus deu a Maria o seu próprio Filho, único gerado de seu coração, igual a si, a quem amava como a si mesmo. No seio de Maria, formou seu Filho, não outro qualquer, mas o mesmo, para que por natureza fosse realmente um só e o mesmo Filho de Deus e de Maria. Toda a criação é obra de Deus e Deus nasceu de Maria. Deus criou todas as coisas e Maria deu a luz a Deus. Deus que tudo fez formou-se a si próprio no seio de Maria. E deste modo refez tudo o que tinha feito. Ele que pôde fazer tudo do nada, não quis refazer sem Maria o que fora profanado pelo pecado. Fantástica. Essas palavras precisam ecoar forte no nosso coração. Por conseguinte, Deus é o Pai das coisas criadas e Maria a mãe das coisas recriadas. Deus é o Pai da criação universal e Maria a mãe da redenção universal. Pois Deus gerou aquele por quem tudo foi feito e Maria deu à luz aquele por quem tudo foi salvo. Deus gerou aquele sem o qual nada absolutamente existe e Maria deu à luz aquele sem o qual nada absolutamente é bom. Verdadeiramente o Senhor é contigo, Senhora, pois quis que toda a natureza reconheça que deve a ti, juntamente com ele, um tão grande benefício e uma tão grande ação de graças. Essas são as palavras que Santo Anselmo reserva para falar de Nossa Senhora para nós. Aproveitemos para encerrarmos a nossa meditação de hoje. Sei que muitos vão fazer a renovação das promessas da consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. O padre também vai renovar hoje eu também renovo a minha consagração, mas eu queria concluir com vocês a nossa meditação com a oração conclusiva da pequena coroa à Santíssima Virgem, que foi recomposta adaptando junto à oração original aquela que é, ou melhor, uma das partes, um dos trechos da consagração de São Luís Grignon de Montfort. Com uma certa frequência nós ouvimos esse texto, que foi um texto composto no ano de 2017 para a pequena coroa, a fim de render esse ato de amor e de maior proximidade entre essas duas santas devoções. Então, cada vez que se reza a pequena coroa, é possível resgatar as sentenças principais do ato de consagração que São Luís Grignon de Montfort nos deixou escrito para a conclusão do itinerário do Tratado da Verdadeira Devoção, a Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora nossa, nosso bem, nosso amor, Rainha do nosso coração. Mãe, vida, doçura e esperança nossa, nosso coração e nossa alma. Nós renovamos e ratificamos hoje em vossas mãos maternais, ó Senhora nossa, as promessas do nosso batismo. Renunciamos para sempre a Satanás, as suas pompas e as suas obras, e damos-nos inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para o seguir levando nossa cruz todos os dias de nossa vida, e para lhe sermos mais fiéis do que até agora temos sido. Soberana nossa e Senhora nossa, é perante o céu e a terra,
perante os anjos e os santos que renovamos a nossa escolha de vos ter por nossa protetora, nossa mãe, nosso abrigo, nosso refúgio, vivendo consagrados para sempre ao vosso serviço. Tudo o que é nosso é vosso, ó nossa soberana Rainha do céu e da terra, Virgem Santíssima. São vossos os nossos pensamentos, nossas ações, nossos afetos, nossos bens, nosso corpo e nossa alma. Sendo propriedade vossa, zelai, incomparável Mãe, nós vos suplicamos, por aquilo que vos pertence. Lembrai-vos, Senhora, que vos pertencemos, e afastai de nós as ocasiões perigosas de pecado. Livrai-nos de todo o mal, sustentai-nos em nossa fraqueza, assisti-nos em todos os momentos da nossa vida e socorrei-nos, especialmente na hora de nossa morte. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o nosso coração, para que em vós e por vós sejamos nós achados fiéis a Deus. Concedei, ó Mãe de Misericórdia, que nos encontre no número dos que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos. Fazei que por vosso amor nós desprezemos as consolações da terra e aspiremos por aquelas celestes, até que para a glória do Pai, por obra do Espírito Santo e por vossos méritos, nos conformemos a Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, se vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Imaculada Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa solenidade da Imaculada Conceição para todos vocês.